Então, há um tempo de todas as coisas. Então, hoje é o tempo de nós voltarmos aqui para falar do amor de Deus, para falar das beneficências dele para com o ser humano, para falar das beneficências dele para com você, para com a sua família, para com o seu rebanho, para com as suas terras, para com as suas plantações, para com a sua vida, tanto sentimental, muito mais ela espiritual. E quando nós vamos falar da vida espiritual, muitas das vezes você não consegue entender que a vida espiritual, sem Deus, ela não tem valor. A vida espiritual, quando você não coloca ela diante do Criador dos céus e da terra, você não vai entender as partes que são espirituais, porque a Bíblia diz que a carne compete com a carne e o espírito ao espírito. Então você não entenderá nunca aquilo que é do espírito vivendo sobre a carne. A carne, ela leva as tendências da carne. Agora, o que é as tendências da carne? A Bíblia diz que a carne, ela leva a prostituição, as drogas, a bebedice, a glutonaria, a feitiçaria. A carne, ela leva para estes lados e estes meios a qual destrói a vida do ser humano, levando ele ao câncer, à lepra, levando ele ao hospital, levando ele a ser internado numa clínica de recuperação. Então, estas são as obras da carne, mas a Bíblia vai dizer das obras do Espírito, e as obras do Espírito é aquele que conduz a Deus, aquele que te tira do mal, aquele que te leva para a palavra de Deus. A obra do Espírito, ela produz em você a vida eterna, trazendo a você a esperança de viver, trazendo a você a esperança da restituição do casamento, do lar, da família, trazendo a você a restituição de tudo aquilo que você perdeu, assim sendo espiritual e dependendo daquilo que vem de Deus. Porque nós vamos falar aqui daquilo a qual Deus criou o homem, né? E daquilo a qual Deus criou os animais, os seres viventes sobre a terra. E estando Deus ali comentando e falando, né, com uma certa pessoa que estava do lado dele, a qual nós sabemos que é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que estava à direita, aquele que diz: eu sou o princípio, eu sou o alfa, o ômega, aleluia. E eu estava lá, ele era o verbo. Então ele estava junto com Deus, e Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus fez o homem a imagem e semelhança, Deus então pegou o homem aqui do pó da terra, Deus pegou um barro, Deus pegou um monturo e fez então o homem e colocou o homem para então governar sobre a terra. Colocou o homem então para governar sobre os animais, sobre as bestas férias, sobre os peixes e sobre tudo aquilo que se move em cima da terra, sobre o gado, sobre os rebanhos. Então Deus criou o homem para assim obedecê-lo, para assim fazê-lo à vontade dele. E quando Deus faz o homem, a Bíblia diz que Deus criou Adão e colocou no jardim do Éden. Então o homem estava só. E quando o homem está ali só, então Deus começa a observar os animais que ali estão se produzindo, os animais que estão crescendo naquele campo do jardim do Éden. E quando ele está ali, a Bíblia diz que Adão está observando então e colocando nome nos animais, porque Deus estabeleceu ao homem que tivesse domínio sobre os peixes do mar, sobre o gado da terra e sobre todo aquilo que se move sobre a terra e sobre as aves do céu. Então o homem, tendo então a aparência de Deus, ele então é constituído também a ser praticamente igual a Deus. O que quer dizer a palavra do Senhor? É quando o homem, Deus criou ele para ser quase perfeito, igual a Deus. Deus não fez o homem para morrer. A Bíblia diz que o homem foi feito para ter vida eterna. Não era para o homem, então, passar pelas dificuldades que está passando hoje. Não era para o homem passar pelo que ele passa hoje. Hoje o homem é totalmente dependente do dinheiro. Hoje o homem é totalmente dependente de que se ele não tiver dinheiro, ele não come, ele não bebe. Se o homem não tiver dinheiro, muitas das vezes, ele não consegue um bom hospital, uma boa consulta. Ele não consegue, então, passar por bons médicos. Então, quando o homem tem dinheiro, então ele consegue, muitas das vezes, há um pouco de tempo, a levar a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer também que não adianta ter dinheiro se não tem
Deus no coração, não adianta ter casas, carros, terras. Não, tem que ter Deus, porque Deus é o Criador. Ele estabelece os tempos em que o homem há de crescer, há de viver e há de morrer. Então, quando o tempo chegar para nós, nós vamos ter que sair daqui desta face da terra. Um dia, então, Deus fez o homem à imagem dele e semelhança, e colocou no jardim do Éden. E estando lá Adão, então agora Deus vai falar e vai olhar para Adão. E viu Deus que Adão estava só. E quando Deus viu que Adão estava só no jardim do Éden, ele vai estabelecer, então, para com que fizessem a ele uma companheira, uma adjuntora, para com que ele não ficasse ali só. E agora nós olhamos a perfeição de Deus, nós olhamos o estabelecimento de Deus para com a família, para com o homem, assim também Deus estabelecendo para com a terra. E quando Deus olhou que o homem estava só, dominando sobre os campos, uma terra que Deus fez tão grande, uma terra a qual Deus fez separação das águas, e viu Deus que o homem estava só, então Deus criou uma mulher, uma adjuntora, fazendo assim Adão dormir ali. E então Deus trouxe um sono profundo sobre ele, e então tirou da costela dele e fez e formou a mulher. Agora, quando Deus falou, façamos o homem à imagem e semelhança, Deus vai então fazer macho e vai fazer fêmea. E quando Deus cria esse gênero, macho e fêmea, Deus está estabelecendo famílias sobre a terra. Quando Deus já cria uma fêmea para com que estivesse ao lado de Adão, sendo esta uma mulher, então Deus já estabeleceu ali constituição de família, constituição de um gênero, ser humano, para com que se multiplicasse sobre a terra. Mas Deus iria experimentar o coração do homem. Deus iria estabelecer uma ordem ao homem para com que ele pudesse então saber que até onde ele era capaz de obedecer. E então Deus estabeleceu a Adão: porém, do fruto daquela árvore você não comerá, você não tocará ela, porque certamente se o dia que você comer ela, então você morrerá. E assim então Adão ficou bem conhecido de que ele não era para comer, não era para experimentar daquela árvore. E então Adão, ali por um certo período de tempo, vem então a serpente e começa a enganar a mulher. Vem a serpente e começa a falar com Eva. E então Eva então cai na astúcia da serpente. E agora ela vai e experimenta do fruto, então desobedecendo as ordens de Deus. E quando então ela desobedece as ordens de Deus, não que se bastasse, agora ela vai e leva Adão. E Adão ali então ele também come do fruto. E ali ele come da árvore, daquele fruto da árvore. E agora ele peca contra Deus, ele desobedece. Então entra o pecado no mundo pela desobediência. Mas uma coisa é que eu digo, é que o Senhor não fez o homem para morrer, fez o homem sim para viver. Mas está estabelecido a partir dali, então, do pecado de Adão, a morte entrando no mundo. Deus falou para Adão: certamente quando você comer do fruto, você morrerá. E Adão não morreu fisicamente, mas espiritualmente Adão entra numa morte ali diante do Todo-Poderoso. Então a humanidade ali, quando começa a ser estabelecida, ali entra o pecado, e o pecado vem se multiplicando sobre a terra. Mas uma vez em que Deus criou o homem, era para ser igual a ele, perfeito, era para ser obediente, era para ser crente no Senhor, era para ser um homem estabelecido de virtude, um homem estabelecido ali, de tudo o que quisesse, ele tinha na palma da mão, de tudo que ele quisesse, ele tinha ali estabelecido por Deus. Então ele não precisava muitas das vezes plantar, ele não precisava muitas das vezes regar, porque é Deus quem faz isso, é Deus quem cuida disso. Mas uma vez em que o homem pecou, Deus estabeleceu em que do suor do teu trabalho você comerá. E assim desde então veio sendo a humanidade, até que chega num certo dia em que o dilúvio é estabelecido sobre a terra, em que a humanidade então, desde o pecado de Adão, ela se estabeleceu num erro, estabeleceu num fracasso espiritual, se estabeleceu num fracasso terrestre de um homem a qual é feito do pó, a qual é feito do barro. Mais uma vez mais eu digo em que não era para ser assim. E então desde a desobediência o homem passou então a se matar, o homem passou então a se destruir. É o que está acontecendo em nossos dias. Mas ainda quero falar dos dias dele, do dia de Adão. Ainda estando ali naqueles dias,
Então Adão tem que trabalhar, Adão tem que ceifar, Adão tem que se esconder de animais que eram ferozes. Adão, a qual ele tinha ali o domínio sobre os leões, sobre animais terríveis, sobre animais que eram perigosos, sobre as cobras. Adão tinha domínio sobre os leões, né? Sobre outras espécies ali de animais ferozes. Ele tinha o domínio, mas quando ele peca, então ele perde o domínio até sobre os animais, a qual ele passa a viver também se escondendo de animais ferozes, animais brabos, de animais a qual Adão ele tinha um domínio. Então ele já perde o domínio sobre isso, e agora Adão então ele começa a viver esta vida, tendo que se esconder de leões, de outras bestas feras, porque ele já não tem mais a virtude da obediência a Deus. E chegamos então para um tempo em que, quando a humanidade está vivendo para si, quando a humanidade está vivendo para o pecado, quando a humanidade só está vivendo para o prazer da carne, chega um dia em que Deus olha para a terra e vê a terra totalmente contaminada, totalmente desregrada, de uma forma para a qual ele não fez. E assim Deus falou: eu me arrependo de ter feito o homem, eu me arrependo de ter criado esta raça. Agora eu vou destruir toda esta raça humana, tudo que respira fora da terra, eu a destruirei. E então Deus, quando olha para a terra, ele vê um homem justo, ele vê um homem fiel, ele vê um homem temente, ele vê um homem a qual ele é diferente de Adão. Mesmo que ele pecou, mesmo que ele tinha pecado, também ele era diferente, porque ele estava suposto a obedecer às vontades de Deus. E quando Deus olha e vê este homem justo, ele vê Noé, bem como a sua esposa, como os seus filhos ali, temente, Deus estabelece: Noé, eu olho para a terra e vejo um povo incrédulo, eu olho para a terra e vejo o povo se prostituindo, eu olho para a terra e vejo um povo que está idolatrando, eu olho para a terra e vejo um povo que está na glutonaria, eu olho para a terra e vejo um povo que está entrando no mundo do crime das drogas, entrando no crime da feitiçaria, da bruxaria. Eu olho para a terra e vejo um povo que está se suicidando, Noé, e então eu vou destruir este povo. E então, mas Deus fala para Noé: mas eu vejo em ti, Noé, a graça, eu vejo em ti um homem diferente. Porém, Noé, constrói para você uma arca, e através dessa arca entrará você, bem como a tua família. Mas pregue, anuncie que virá o dilúvio. Pela misericórdia que Deus estabeleceu ao homem, Deus permite a Noé pregar a palavra, dizer que Deus iria destruir a raça humana. Mas o homem, uma vez mais, ele não creu em que Deus iria fazer, porque a Bíblia diz em que o homem está distraído nos seus afazeres. A Bíblia diz que o homem está distraído ali a comer, a beber, a dançar. O homem está distraído a se prostituir. O homem está distraído ali a cometer as suas glutonarias. O homem está ali disponível contra Deus, a festejar, a casar, a dar-se em casamento. Mas até que chegou o dia tão esperado e tão anunciado por Noé, começa a chover sobre a face da terra. E a Bíblia diz que quando começa a chover na terra, ali as comportas do céu se abrem, e também começa então a descer as chuvas, e as chuvas descem de tal maneira que começa a encher toda a terra de água. A Bíblia fala que começa a brotar água de um lado e do outro, e vai crescendo e multiplicando-se aquela água, e até que chega no ponto em que o povo percebe então em que as enchentes estão chegando, em que os rios estão transbordando, em que a verdade que Noé falou, em que a verdade que Noé pregou. Mas este dia foi tarde demais, porque a Bíblia diz que quando Noé entra na arca, ali as portas são fechadas, e como se não bastasse, Deus, conhecendo o coração de um homem tão misericordioso que era Noé, Deus estabeleceu a um anjo que viesse e colocasse ali nas portas de fora da arca um cadeado, uma tranca, para com que Noé não pudesse abrir jamais aquela porta. E então, quando Noé, ali muitas das vezes ele escuta os gritos, os gemidos, ele escuta as famílias gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo para com que Noé deixasse entrá-los na arca, mas ele não podia, porque já estava estabelecido a sentença da raça humana. Aleluias! E quando está estabelecida a sentença da raça humana, nós vamos ver que ali muitas vidas são perdidas no dilúvio, mas porque não deu crédito à palavra de Noé. E aquilo que Jesus disse ali em Mateus também, dizendo em que a vinda do Filho do
homem será comparada nos dias anteriores ao dilúvio, em que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim é nos dias de hoje. Hoje estamos aqui na praça em Bernardelli falando do amor de Deus. Hoje estamos aqui na praça de Bernardelli falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Assim também Noé anunciou naqueles dias que viria o dilúvio, e nós estamos anunciando aqui com prazer, com alegria, estamos anunciando aqui com satisfação de um Cristo como morreu na cruz, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que nós não adoramos a Cristo morto, mas adoramos um Cristo ressurreto, um Cristo vivo que está à direita do Pai, e que Ele prometeu que voltaria para levar um povo seu zeloso, especial, de boas obras, para levar um povo seu santo. E quando vamos falar de um povo zeloso, especial, de boas obras, um povo santo, é todos aqueles que abandonaram uma vida mesquinha, é todos aqueles que abandonaram uma vida de miséria. Quando eu digo miséria, eu não estou dizendo uma vida de pobreza, não, mas eu estou dizendo uma vida de pecado, de prostituição, uma vida de traição, uma vida de muitas das vezes em que as pessoas se colocam somente a praticar o mal, a fazer o erro, a se encher de glutonaria, de bebidas, e então assim eles vivem neste mundo dizendo que não dependem de Deus. Mas uma coisa eu digo, que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ali como diz em Gênesis 1, versículo 26 e 27, Deus fez o homem para voltar ao céu, para levar ao céu, aleluia. Deus fez o homem e criou para permanecer neste jardim do Éden até hoje, se ele não tivesse pecado. Mas uma vez quando o homem pecou, o pecado veio sobre a terra, e então quando o pecado veio, agora veio a sentença ao homem morrer. Mas naquele tempo se vivia até 900, 800, 300 anos. A Bíblia diz que viveu um homem, Jacó viveu até 900 e muitos anos ali. Ele viveu então sobre a face da terra. Assim era para o homem viver. Mas uma vez em que o homem hoje já não chega mais ali a 100 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Muitas das vezes aos 70, 80, o que passa disso, ele só vai ter um enfado, só vai ter canseira. Mas Deus não fez o homem para assim, não. Deus fez o homem para viver de eternidade por eternidade. Mas ainda uma promessa de Deus para que nós possamos viver por toda a eternidade nos céus. Mas esta promessa agora sendo feita somente para aquele que voltar, para aquele que se arrepender, para aquele que aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esta promessa está de pé, esta promessa está ali diante do Senhor, esta promessa está escrita ali nos céus, no livro da vida, para todo aquele que crê. E eu, aqui nesta tarde, junto com os irmãos, estamos pregando a Jesus Cristo de Nazaré, estamos pregando a Jesus Cristo que vai voltar um dia para o seu povo. Agora eu não sei dizer o dia nem a hora, mas o que eu digo é como Noé falou, aleluia, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai levar o povo para morar nos céus, Jesus vai levar uma igreja que se dedicou, que se afastou de todo tipo de idolatria, que se afastou de todo um tipo de pecado, que se afastou de todo um tipo de corrupção, que se afastou de todo um tipo de miséria, que se afastou de todo tipo de uma vida a qual era levada de qualquer maneira. Aleluias! E quando Deus fala que leva um povo para morar no céu, Ele vai buscar este povo a qual se dedica para ir morar no céu. Um povo que se dedica a estar na casa dEle para louvar e bendizer o santo nome. É por isso que a igreja se reúne no sábado, no domingo, nas quintas-feiras, adorando e glorificando a Deus, porque só esses 3 dias na semana ainda é pouco para servir a Deus. Só esses dias na semana ainda é muito pouco para adorar o nome desse Deus que é Criador dos céus e da terra, para adorar o nome desse Deus, que é um Deus santo, tremendo e poderoso. E quando nós pregamos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem para servir a Ele, para glorificar a Ele. E para onde o homem tem corrido nesses dias? Para onde o homem tem se elevado para esses dias? Somente para as festas, somente para os shows, para os bailes, somente para uma vida de glutonaria, somente para uma vida mesquinha, fora da presença
presença de Deus. E quando o homem morre, aleluia, você com uma bondade no coração vai dizer que foi para o céu. Quando o homem morre, muitas das vezes, o homem, quando tem um coração ainda voltado para ser bom, ele vai dizer: morreu um bêbado, ele foi morar no céu. Morreu um cachaceiro, ele foi morar no céu. Morreu um feiticeiro, ele foi morar no céu. É mentira. A Bíblia diz, você pode ler na tua casa, que se morrer no pecado, no adultério, na prostituição, o único céu que espera é o inferno. Aleluia. Mas se morre na presença do Santo e Todo-Poderoso, o céu que espera é a glória. É aquele Jesus que morreu na cruz. Mas a Bíblia também diz que uma vez mais que o homem se arrepende e volta para Cristo, ele vai ter o nome escrito no livro da vida. E é o que nós estamos fazendo aqui, anunciando a ter o nome escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. É o que nós estamos pregando. Eu não sei o dia nem a hora, mas vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, minha irmã. Vai acontecer, meu senhor, minha senhora. Eu não sei onde você está ouvindo, mas o que estamos pregando é que vai acontecer. E quem sabe até mesmo você não vai ver este acontecimento. Quem sabe você vai partir para a eternidade. Quem sabe você vai morrer. Quem sabe você vai descer à sepultura, mas vai descer à sepultura desapreparado. Vai descer à sepultura com a vida levada no pecado, na feitiçaria, na glutonaria, na bebedice, no escândalo, na idolatria. E tudo isso a Bíblia condena. Mas a Bíblia, ela traz a salvação para todos aqueles que um dia renegam este mundo e aceita Cristo como o único Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas Deus, um dia, quando ele olha para a terra novamente, ele vê o pecado voltando à tona. Ele vê o pecado se corrompendo de novo. Ele vê o ser humano levando então as mesmas coisas que levavam no tempo de Noé. Ele vê o ser humano voltando-se somente para os prazeres da carne. Quando Deus olha para a terra, ele vê o ser humano cometendo as mesmas abominações em que cometia naquele tempo. Mas desta vez não. Dessa vez ele vai dizer assim: agora eu não vou destruir mais o ser humano. Não adianta. Aleluia. Porque quando eu olhar para a terra, eu ainda vou ver pessoas em que me servem. Porque quando eu olhar para a terra, eu ainda vou ver pessoas que merecem estar nela e que merecem viver dos frutos dela. Se eu ainda olhar para a terra, eu vou ver pessoas em que se dedicam a me louvar. Quando ainda olhar para a terra, eu vou ver pessoas que se dedicam a se entregar para mim, que se dedicam a estar comigo, que se dedica a me louvar, a engrandecer somente a mim, que pertence a glória, que pertence o louvor, que pertence a honra. Então eu não vou destruir a terra, mas eis que eu enviarei